Em novembro de 2023, a Voyager 1, a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra, ainda estava transmitindo e recebendo comandos. A NASA afirma que sua sonda Voyager 1, o objeto feito pelo homem mais distante do universo, está enviando novamente informações úteis para a Terra. Mas os dados científicos em seu sinal haviam se fragmentado em um código binário corrompido que nenhum instrumento na Terra conseguia ler. Não há botão de reinicialização a essa distância, nem equipe de reparos. Cada comando leva mais de 22 horas para chegar e cada resposta leva outras 22 horas para retornar. E agora a única máquina que a humanidade já enviou além dos limites do sistema solar estava enviando de volta um amontoado de caracteres sem sentido. O que eles recuperaram daquele sinal interrompido obrigaria os cientistas a reescrever tudo o que pensavam saber sobre a fronteira entre o Sol e a galáxia. Um sinal que não deveria existir. Os dados começaram a apresentar erros. As leituras do ambiente ao redor da Voyager 1 estavam se comportando de maneiras que não correspondiam ao que os modelos previam. A contagem de partículas estava mudando em padrões que pareciam não seguir nenhum ritmo conhecido. O campo magnético ao redor da espaçonave estava se orientando de maneiras que desafiavam o modelo teórico que os cientistas haviam levado décadas para construir. E o plasma, o gás ionizado rarefeito que preenche o espaço entre as estrelas, era mais denso do que deveria ser e ficava ainda mais denso à medida que a espaçonave viajava. Engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA acompanharam a jornada da Voyager 1 por décadas. Eles a viram passar por Júpiter, contornar Saturno e sair completamente do plano do Sistema Solar. Eles tinham visto a influência solar cruzar fronteira após fronteira, cada uma fornecendo novos dados, cada uma aproximando os modelos um pouco mais da realidade. Mas o que estava surgindo agora não era um mero ajuste. A fronteira entre a influência do Sol e o espaço entre as estrelas, a própria fronteira sobre a qual os cientistas teorizavam há gerações, não estava se comportando da maneira que alguém havia imaginado. O que quer que a Voyager 1 estivesse medindo lá fora, não era a borda tranquila que os cientistas previram para a bolha ao redor do nosso sistema solar. Para entender o que a Voyager descobriu, é preciso entender o que os cientistas esperavam que ela encontrasse. E também é preciso entender a heliosfera. O Sol não fica simplesmente parado brilhando. Ele exala constantemente. Um fluxo de partículas carregadas, elétrons, prótons, o plasma bruto de uma estrela, flui do Sol em todas as direções a aproximadamente 1,6 milhão de quilômetros por hora. Esse é o vento solar que não para na órbita da Terra, de Marte, de Júpiter ou mesmo de Netuno. Ele continua fluindo para fora, preenchendo um enorme volume de espaço com a própria matéria do Sol e carregando consigo o campo magnético solar, esticado e moldado por essa pressão constante. Toda essa região, tudo inflado e dominado pelo vento e pelo campo magnético do Sol, é chamada de heliosfera. É, na verdade, uma bolha, uma vasta estrutura invisível que envolve todo o sistema solar, separando tudo o que está dentro dela do meio interestelar além. É o domínio do Sol. Cada planeta, cada lua, cada cometa, asteroide e partícula de poeira orbitando nossa estrela existe dentro dela. Por décadas, os cientistas acreditaram que entendiam como essa bolha terminava. A explicação era clara e intuitiva. À medida que o vento solar flui para fora, ele perde energia gradualmente ao longo de bilhões de quilômetros. Por fim, muito além da órbita de Netuno, a pressão externa do vento solar e a pressão interna do meio interestelar atingem um equilíbrio. O vento diminui, estagna e desaparece. A influência do Sol se dissipa. E do outro lado dessa fronteira encontra-se o meio interestelar, o gás e a poeira esparsos e os campos magnéticos que preenchem o espaço entre as estrelas, silencioso, frio e em grande parte vazio. Esperava-se que a própria fronteira, chamada helopausa, fosse relativamente suave, uma zona de transição gradual onde um ambiente se fundia com o outro. Os cientistas previam que as partículas solares se tornariam menos densas lentamente. Do outro lado, esperavam que os raios cósmicos galácticos, partículas de alta energia originadas de supernovas e outros eventos violentos que ocorrem em toda a galáxia, aumentassem gradualmente. Supernovas são algumas das explosões mais poderosas do universo e, portanto, são terreno fértil para esses objetos altamente energéticos. Eles esperavam que o campo magnético mudasse de direção, reorientando-se do campo solar para o campo das galáxias.
A imagem era de uma borda suave e previsível, um interruptor de intensidade variável, não um disjuntor. Então, a Voyager 1 a alcançou, cruzando a helopausa, em 25 de agosto de 2012. Após 35 anos de viagem, a Voyager 1 cruzou a helopausa e entrou no espaço interestelar. Mas a travessia não pareceu um lento desaparecimento. As partículas do vento solar diminuíram drasticamente em questão de dias, desaparecendo quase como se um interruptor tivesse sido acionado. No mesmo instante, os raios cósmicos galácticos, partículas de alta energia provenientes da galáxia que a heliosfera vinha bloqueando parcialmente, também cessaram. Como eu disse, se o Sol não estivesse em movimento, teríamos uma heliosfera gigantesca e esférica. Ela teria atingido níveis nunca antes registrados por nenhum instrumento dentro do sistema solar. O ambiente de partículas mudou tão abruptamente que alguns engenheiros inicialmente suspeitaram de uma falha nos instrumentos. A mudança parecia muito nítida, muito repentina para ser natural. Mas as leituras se mantiveram em múltiplas transmissões e os dados não deixavam margem para dúvidas. A Voyager 1 havia cruzado uma fronteira e a havia cruzado rapidamente. Mas foi o campo magnético que mais intrigou os pesquisadores. Os modelos previram uma rotação clara. Dentro da heliosfera, o campo magnético é moldado pela rotação do Sol e pelo fluxo do vento solar. Fora dela, no espaço interestelar, o campo magnético da própria galáxia predomina. Os dois campos apontam em direções opostas. Quando a Voyager 1 cruzou a fronteira, os cientistas esperavam observar uma mudança drástica na direção do campo. Um sinal claro de que a espaçonave havia deixado um ambiente magnético e entrado em outro. Não aconteceu. Em vez de girar bruscamente para se alinhar com o campo galáctico, o campo magnético na fronteira permaneceu estreitamente orientado na direção do campo solar. Os dois ambientes estavam entrelaçados. A fronteira era mais fina do que o previsto, mais dinâmica, mais comprimida, uma zona turbulenta onde o vento solar e o meio interestelar se pressionavam de maneiras que nenhum modelo havia descrito completamente. Em novembro de 2018, a Voyager 2 cruzou a helopausa a cerca de 119 unidades astronômicas do Sol. Ao contrário de sua gêmea, a Voyager 2 ainda possuía um instrumento funcional para medir o plasma, um plasma quente composto principalmente de prótons e elétrons, conhecido como vento solar. As medições confirmaram tudo o que a Voyager 1 havia sugerido. A helopausa é uma membrana fina e flutuante, moldada por forças que a pressionam de ambos os lados, e dinâmica de maneiras que a teoria convencional jamais havia conseguido capturar. Duas espaçonaves, duas travessias com 6 anos de intervalo e o mesmo resultado. Os dados sugeriam que a Voyager havia alcançado algo mais violento do que uma simples fronteira, a fronteira entre dois ventos cósmicos. Assim que ambas as sondas atravessaram a fronteira e entraram no espaço interestelar, os dados que retornaram começaram a construir uma imagem que ninguém havia imaginado. Em 2011, antes mesmo de qualquer uma das espaçonaves cruzar a helopausa, ambas as Voyager detectaram algo estranho na bainha heliocêntrica, a turbulenta camada externa da bolha solar, logo dentro da fronteira. A bainha heliocêntrica não era lisa. Estava repleta de bolhas magnéticas gigantes, cada uma com aproximadamente 160 milhões de quilômetros de diâmetro. O Observatório 2 está a 9 bilhões de milhas de distância. Ele está muito perto da borda da bolha que o Sol cria ao seu redor, chamada heliosfera. Formaram-se onde o campo magnético do Sol se torceu e dobrou sob a pressão esmagadora do meio interestelar que o empurrava para dentro. Ninguém as havia previsto, ninguém as havia modelado. Existiam numa região que nenhuma sonda jamais havia visitado. E só foram descobertas porque duas espaçonaves antigas estavam passando por ali exatamente no momento certo. Depois da helopausa, as estranhezas só aumentaram. Em 2021, cientistas que analisavam o subsistema de ondas de plasma da Voyager identificaram um sinal que não tinha lugar no modelo teórico do espaço interestelar. Isso significa que o sinal passou completamente despercebido por nós. Mas captamos a borda desse sinal. Essa é a boa notícia. Era um zumbido contínuo de baixa frequência, uma vibração constante que persistia ao longo de anos de medições, gerada pela oscilação natural do plasma interestelar. Ao medir a frequência desse zumbido, os cientistas puderam calcular a densidade eletrônica do espaço circundante. As leituras foram consistentes em múltiplas medições e mais altas do que o esperado. O meio interestelar ao redor do nosso sistema solar era mais denso do que os modelos haviam descrito.
e sua densidade aumentava à medida que a Voyager viajava. Em outubro de 2020, os astrônomos confirmaram um aumento significativo e inesperado na densidade do plasma além da helopausa. A fronteira entre o Sol e a galáxia não era o vazio esparso e quase vazio da imagem teórica. Ela era estruturada, possuía propriedades mensuráveis. Ela resistiu. E então vieram as tempestades solares. Em 2013, a Voyager detectou rajadas de ondas de plasma desencadeadas por erupções solares que ocorreram perto do Sol meses e anos antes. As ondas de choque dessas tempestades viajaram bilhões de quilômetros para fora, cruzaram a helopausa e ainda estavam se propagando pelo espaço interestelar quando a Voyager as detectou. A fronteira entre o domínio do Sol e o meio interestelar era permeável. A energia a atravessava em ambas as direções. O sistema solar e a galáxia não eram dois ambientes separados por uma linha nítida. Eles interagiam constantemente através de uma fronteira repleta de pressão, plasma e força magnética. A borda do sistema solar era um lugar onde dois ambientes cósmicos colidiam. E quanto mais os cientistas analisavam o que a Voyager media na zona de colisão, mais aquilo começava a se assemelhar a algo que nenhum modelo teórico jamais havia previsto. A barreira na borda do sistema solar. Por gerações, a história da borda do sistema solar foi a história de algo que se desvanecia. O vento solar flui para fora, enfraquece ao longo de bilhões de quilômetros e, eventualmente, se dissolve no meio interestelar. A heliosfera encolhe gradualmente até desaparecer. A influência do Sol se dissipa como fumaça ao ar livre. A fronteira era imaginada como uma zona de diminuição, o lugar onde o poder do Sol se esvaía silenciosamente. O que a Voyager descobriu foi o oposto. O vento solar, viajando para fora a uma velocidade enorme, colide com o gás interestelar que flui da galáxia. Essa colisão produz uma região comprimida, uma zona densa e turbulenta de plasma superaquecido, onde a força do vento solar que sai é abruptamente interrompida e convertida em calor e pressão. Os dois ventos se chocam e o material aprisionado entre eles é comprimido e aquecido a temperaturas muito mais altas do que qualquer um dos ambientes produziria isoladamente. Alguns pesquisadores descreveram essa região como uma espécie de muralha que circunda o sistema solar. A própria heliosfera é mais comprimida do que os primeiros modelos previam, espremida para dentro pela pressão do meio interestelar que vem de fora. A onda de choque terminal, o ponto onde o vento solar desacelera de supersônica para subsônica, situa-se a distâncias diferentes em lados distintos do sistema solar, confirmando que toda a estrutura é assimétrica, distorcida pela direção e pressão do ambiente interestelar que a circunda. O Sol atravessa uma região chamada nuvem interestelar local, um fluxo de gás parcialmente ionizado, e o campo magnético dessa nuvem curva e molda a heliosfera de fora para dentro, de maneiras que nenhum diagrama construído a partir do interior poderia capturar completamente. O que essa descoberta significa, as implicações do que a Voyager mediu na fronteira entre o Sol e a galáxia se estendem em várias direções simultaneamente. Para qualquer missão futura que se aventure além da helopausa, seja ela rudimentar ou não, o ambiente de radiação do outro lado não é mais teórico. A Voyager o mediu diretamente, suportando altos níveis de radiação cósmica galáctica que nenhuma simulação havia capturado completamente. Os requisitos de projeto para sobreviver a esse ambiente agora se baseiam em dados reais. Estávamos em uma trajetória que esperávamos percorrer para alcançar o espaço interestelar, enquanto ainda tínhamos energia na espaçonave para transmitir os dados de volta. Pela primeira vez na história, a interação magnética na fronteira remodela ainda mais o cenário. Em vez de uma separação nítida entre o campo magnético do Sol e as galáxias, os dois campos se entrelaçam e se fundem ao longo da fronteira, sobrepondo-se de uma forma que estende a influência magnética do Sol para o espaço interestelar mais longe do que qualquer um esperava. Ondas de choque solares cruzam a fronteira e continuam se propagando para fora. A energia se move em ambas as direções. O sistema solar e o meio interestelar não estão isolados um do outro. Eles estão acoplados em constante troca através de uma fronteira ativa e dinâmica em todas as direções. E como nossa heliosfera provavelmente se comporta da mesma maneira que todas as heliosferas estelares, o que a Voyager mediu aqui é um modelo. Cada estrela na Via Láctea está envolta em sua própria versão dessa bolha, pressionando o mesmo meio interestelar, moldada pelas mesmas forças. A barreira que a Voyager encontrou na borda do nosso sistema solar
provavelmente circunda todas as outras estrelas que já observamos. O que uma espaçonave de 45 anos mediu através de 24 bilhões de quilômetros de espaço vazio tornou-se a base para a compreensão da estrutura de toda uma galáxia. A Voyager 1 ainda está lá fora, ainda se movendo, ainda transmitindo seu sinal fraco através de uma distância tão vasta que cada troca de dados leva quase 2 dias para ser concluída. Ambas as espaçonaves são alimentadas por geradores termoelétricos de radioisótopos, alimentados por plutônio-238, e a cada ano, essa potência diminui em cerca de 4 watts. As estimativas sugerem que, por volta de 2030, não haverá energia suficiente para operar nenhum instrumento. Quando esse momento chegar, a Voyager não vai parar, ela simplesmente ficará em silêncio. Continuará se movendo a aproximadamente 56 mil km por hora em relação ao Sol, vagando pelo meio interestelar que foi a primeira a medir. Em cerca de 40 mil anos, a Voyager 1 passará a aproximadamente 1,6 anos-luz de uma estrela na constelação de Camelopardales. Depois disso, orbitará o centro da Via Láctea por centenas de milhões de anos, muito depois de as montanhas da Terra terem se transformado em planícies, muito depois de os oceanos terem remodelado os continentes, muito depois de tudo o que foi construído por mãos humanas ter virado pó. Ambas as espaçonaves carregam o disco de ouro, um disco de cobre banhado a ouro de 30 centímetros, selecionado sob a direção de Carl Schon. Ele contém saudações em 55 idiomas, sons da natureza da Terra e músicas que vão de Bach a Chuck Berry. O disco foi projetado para durar centenas de milhões de anos. As chances de ser encontrado são ínfimas, mas sobreviverá a quase tudo que existe hoje. É uma declaração de uma espécie que alcançou o limite mais distante que podia alcançar e escolheu naquele momento revelar-se. A Voyager foi projetada para uma missão de 4 anos. Operou por quase 50 anos. Tornou-se o primeiro objeto feito pelo homem a coletar amostras diretamente da fronteira entre o Sol e a galáxia. E o que encontrou ali na parede, a turbulência, o plasma comprimido, a fronteira permeável, o emaranhado magnético de 2 ambientes cósmicos pressionando um contra o outro ao longo de bilhões de quilômetros, respondeu a uma pergunta que a humanidade carregava desde que a primeira pessoa olhou para o céu noturno e se perguntou onde terminava o alcance do Sol. Obrigado por assistir. Mais vídeos como este estão esperando por você. Não deixe de conferir.